nós voltamos com o nosso programa Vida e Saúde de hoje, que está com um tema iluminado para todos nós, cuidados paliativos. E a doutora Suzel está aqui conosco para nos esclarecer, nos indicar, fazer um caminho para que nós compreendamos o nosso bem viver, a fim de que, no fim da nossa vida, nós possamos ter dignidade e também oferecer dignidade. E eu convido você que está em casa a participar conosco. Faça a sua pergunta, envie seu e-mail para nós, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Teremos a grata satisfação de responder o seu questionamento, tá certo? Eu quero já aqui agradecer a uma nova sócia. Mais uma pessoa ficou sócio dessa grande obra que é a Rede Século XXI, a Associação do Senhor Jesus. É a Silvana Vieira Ramos, de Ouro Branco, Minas Gerais. Que Deus abençoe, minha querida. É dado as contribuições dos nossos sócios que nós podemos realizar essa evangelização através da programação da Rede Século XXI. Doutora, o tema nosso é lindo, maravilhoso e está tocando no coração dos nossos telespectadores. Que bom. E chegando aqui perguntas através dos telefonemas, né? Tem aqui uma pessoa de Campinas, é a Tereza Falco de Lima, e ela parabeniza o programa e diz assim: perdi meu esposo e sinto uma dor muito forte. Faço acompanhamento médico, tomo calmantes, mas está difícil superar a perda dele. Gostaria de saber o que devo fazer. Olha só, doutora, a senhora que agora há pouco falou do acompanhamento familiar, como que a senhora falaria para essa nossa amiga, Tereza? Tereza, você está num processo de luto, acredito eu, e nem sempre a forma como você pode ter perdido o seu marido pode ter dificultado a vivência de um luto de uma forma mais natural e menos dolorosa. Eu não sei há quanto tempo você o perdeu, mas você está necessitando, o seu corpo está gritando, pedindo ajuda. Calmantes nem sempre são indicados. Na maior parte das vezes, não, porque podem mascarar sintomas que precisam vir a aparecer para que possamos lhe ajudar do ponto de vista psicológico e espiritual. Então, eu diria, dicas para quem está em luto: se alimentar bem, dormir bem, fazer exercício, ter uma recreação, procurar tentar reinventar uma nova forma de viver. Mas para isso, nem sempre sozinha ou com seus familiares você vai conseguir. Há profissionais especializados em ajudar você, psicólogos e outros profissionais da equipe de cuidados paliativos, para superar essa fase dolorosa do luto, que vai passar. Doutora, e é muito difícil, não é? Uma pessoa que está nessa situação de um luto mal elaborado, querer fazer tudo isso que a senhora falou. Ela, de fato, ela precisa primeiro se obrigar, não é? Ela tem que se obrigar a fazer, porque vontade não vai ter, né? Sem dúvida, ela não vai ter vontade de comer, mas tem que tomar consciência de que tem que se cuidar, não é? Então, procurar alimentar-se a cada 2, 3 horas, tomar bastante líquido, dormir, fazer um passeio e buscar ajuda se for necessário. Muitas vezes ela necessita de dicas, esses profissionais dão dicas e escutam, ela precisa ser ouvida. Embora ela possa dizer, eu não vou contar tal coisa porque vão achar que eu estou louca. Não, você não está louca, você está com dor. Então, tudo que você disser será ouvido. Doutora, temos aqui uma outra pergunta, da Ana Cristina Coutinho Barbosa, de São Paulo, capital. Ela pergunta o seguinte: tem alguém que faça tratamento paliativo
cuidados paliativos para quem tem esquizofrenia na região de São Paulo? Veja bem, cuidados paliativos em esquizofrenia, cuidados paliativos estão dirigidos para doentes, portadores de doenças sem perspectiva de cura. As doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia, é uma delas, mas que não, na maior parte das vezes, não ameaçam a vida e existe um tratamento bom do ponto de vista psiquiátrico. Então, na maior parte das vezes, os esquizofrênicos não recebem cuidados paliativos. Mas não tem a sua vida ameaçada. Porque não tem a sua vida ameaçada se estiverem com um bom segmento com psiquiatra e com controle através de medicação. Então, na maior parte das vezes, isto acontecendo não tem a sua vida ameaçada. É diferente, por exemplo, de um Alzheimer, que tem a sua vida ameaçada porque já perdeu a consciência total do que é certo e o que é errado, né? Agora, se esse esquizofrênico apresentar delírio, que é um sintoma onde ele sente, vê e tem alucinações, que às vezes coloca a vida dele em risco, como, por exemplo, se atirar de uma janela, de um edifício, de uma ponte, etc. Então, eu acredito que seja mais na área psiquiatra do que de cuidados paliativos. Certo. E tem mais gente querendo perguntar, doutora. A Maria de Lourdes Pereira, ela é de Campinas, ela mora na Vila Padre Manuel de Nóbrega, aqui próximo. Ela diz o seguinte: minha sobrinha tem 43 anos e o marido 40 anos. O marido tem distrofia muscular mitônica, tipo 1, e ele ultimamente não consegue mais andar direito. Para andar, ele fica muito cansado. O que ela poderia fazer para que ele não fique tão cansado diante da situação? É difícil responder com precisão a você, porque é necessário fazer uma avaliação deste doente, do seu marido, global, não é? Naturalmente, eu estou partindo do princípio que ele está sendo acompanhado por um profissional. Isso ela não coloca, né? Não coloca. Acredito que ele está sendo acompanhado por um profissional. Mas, se isto não está sendo suficiente e ele é portador de uma doença crônica, sem dúvida a indicação de cuidados paliativos. Certo. Doutora, aqui tem outra pergunta também, da dona Maria Irene Nascimento. Ela é de Itapecerica, Minas Gerais. Ela diz: eu sinto muita dor no corpo, dores insuportáveis. Qual o melhor médico que eu devo procurar? Dona Maria, hoje existe uma especialidade que é a terapia da dor. São profissionais especialistas em dor. Então, nem toda cidade, né, mas no interior do Brasil, não há terapeutas da dor. Mas o ideal é que a senhora procurasse um terapeuta da dor. E existe vários especialistas dentro da área da medicina, porque está muito comum isso hoje, né, doutora? Sim, a dor é uma das queixas mais comuns na medicina, seja dor de cabeça, dor nas costas, dor por todo o corpo, até dor de cotovelo, né, padre? Isso mesmo, até dor de cotovelo. Doutora, tem aqui um e-mail que veio lá da Lourdes, que mora em Osasco, São Paulo. Ela diz assim: quais os sintomas da demência senil e qual o tratamento? Tem cura? A demência senil costuma aparecer em pessoas portadoras de idade avançada, né, com aterosclerose cerebral. Quais os sintomas? A pessoa começa a ter perda da memória, esquecimento de nomes de família. Muitas vezes ela caminha paralelo à doença de Alzheimer, mas são entidades diferentes. Tem cura? Não tem cura.
porque a demência é um estado de deteriorização cerebral por falta de irrigação sanguínea. Então, a pessoa vai com uma aterosclerose, uma insuficiência vascular cerebral em evolução por causa da idade avançada. E isso causa danos no cérebro e os sintomas vêm em consequência disso. É diferente da doença de Alzheimer. E essa doença, a demência senil, ela entra na configuração dos cuidados paliativos? Sim. É uma doença degenerativa cerebral e entra. Naturalmente, o neurologista é a pessoa de eleição, mas paralelo a isso, sem dúvida, requer, porque não só para o paciente, para causar conforto, porque a pessoa com demência, ela se torna incapacitada de tomar um banho, ela muitas vezes come várias vezes por dia, troca o dia pela noite, então ela precisa de um apoio, ela às vezes fica acamada, precisa de um fisioterapeuta, então ela precisa de um cuidado de uma equipe, sem dúvida, transdisciplinar, e cuidados paliativos está indicado, sim. Então aí a resposta para a Lourdes de Osasco. Doutora, aqui também tem mais perguntas, veio do Espírito Santo agora. É a Tereza Quaresma de Freitas, de Pinheiros, do Espírito Santo. Ela pergunta, doutora Suzel, quais exames mais eficazes devemos fazer para a prevenção do câncer? O câncer, por exemplo, ginecológico, né? Existem protocolos de cada tipo de câncer. Então, o câncer ginecológico, você não pode deixar passar mais que um ano, segundo o protocolo do governo e do Instituto Nacional de Câncer do Brasil, mais de um ano para realizar um exame ginecológico. No entanto, há casos de pacientes, eu já os tive, de pacientes que desenvolveram câncer, fizeram um exame preventivo e depois de 6 meses estavam com um câncer generalizado. Então, esse um ano perdeu-se. Mas são casos isolados. Por exemplo, se você tem história familiar, pessoas com câncer de intestino, há a indicação de você fazer um exame chamado colonoscopia, pelo menos uma vez por ano. Não é? Para o câncer de cabeça e pescoço, a pessoa que bebe e fuma, e quando a gente fala fuma, até nós médicos nos estremecemos, né? Porque é um dos fatores que mais provoca câncer, não só de cabeça e pescoço, mas de outros órgãos. Se você fuma e bebe, então frequentemente qualquer sintoma não habitual, você deve uma tosse mais duradoura, não é? Já procura? Já procura um profissional, não espere, porque pode ser tarde demais. Doutora, os cuidados paliativos, ele tem todo um aparato técnico, médico, profissional. Mas também existe uma tendência, não é, em oferecer ao paciente uma qualidade de vida espiritual. Então, dentro dos cuidados paliativos, qual o papel da espiritualidade? Eu diria que é tão importante quanto tirar uma dor. É lógico que nós não podemos atender um doente com intensa dor física e dizer, calma, calma, Deus é amor. Ele não vai entender essa linguagem. Que amor é esse que me faz sofrer tanto? Então, primeiro eu tenho que zerar, que a gente diz um termo médico, de tirar, fazer um controle impecável da sua dor. Depois de tirar a dor física, então as portas estão abertas para a gente entrar e avaliar a dor psicológica, social e espiritual. Sem dúvida, sabe-se hoje que a dor espiritual é fundamental e precisa ser tratada. Os padres, os sacerdotes, podem ajudar muito no serviço de capelania,
não é? E devem se preparar em seus cursos de teologia. Eu já fui dar palestras nas faculdades, nos cursos de teologia para sacerdotes, e vejo que é de fundamental importância, tanto quanto eu me capacito dia a dia, e me capacitei há mais de 20 anos em cuidados paliativos, no Brasil e fora dele, como médica, vejo a importância do padre se capacitar para dar um suporte em dor espiritual. Então, que maravilha saber que existe aí nos cuidados paliativos um lugar para o religioso, né? Sem o religioso. dúvida. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Ótimo. Porque você que está em casa necessita saber daquilo que é importante para bem viver. Não sai daí, voltamos em instantes.